Meu filho, minha filha, a paz de nosso Senhor esteja em seu coração. Que a serenidade do Espírito Santo nos envolva neste momento sagrado de conversa. Respire fundo. Estamos aqui para tocar o véu, o tecido tênue que separa nosso tempo presente da eternidade, um mistério profundo, mas que, pela graça de Deus, é revelado aos corações mais simples. Você já se perguntou o que realmente acontece quando você se curva em oração, ou, de forma mais intensa, quando você oferece um pequeno sacrifício, aquela renúncia que aperta o peito, o jejum não planejado, a paciência exercida no limite do seu esgotamento? Essa energia, esse ato de amor custoso, ele se esvai no ar? Ou ele é sentido, de forma real e imediata, por aqueles que já cruzaram o portal da morte? Esta é uma pergunta que assombra e conforta. Nosso amado Frei, o estigmatizado de Pietrelcina, Padre Pio não apenas acreditava na profunda e incessante comunicação entre vivos e mortos, a bendita comunhão dos santos, mas ele viu ouviu e sentiu essa conexão de forma contínua em sua vida. Ele nos deixou uma certeza que deve mudar a maneira como encaramos a nossa dor e a nossa caridade. O sacrifício não é um ato que se encerra em você. Ele é um diálogo de amor, e a alma que o recebe, sente isso. E o que ela sente é uma libertação que transcende nossa limitada compreensão terrena. Para entender, precisamos primeiro olhar com o coração para o estado daquelas almas queridas que estão no purgatório. Não é um lugar de desespero, é um lugar de intensa, mas esperançosa, purificação. Elas estão salvas, seguras no amor de Cristo, mas ainda necessitam ser limpas de toda mancha e apego. Pense nisso como ouro que precisa ser passado pelo fogo para brilhar em sua plenitude. A dor que elas sentem não é punitiva, mas é a dor da ausência da face divina, amplificada pela consciência perfeita de cada imperfeição que ainda as impede de entrar na glória. E aqui reside o ponto crucial da nossa fé. Uma vez ali, elas não podem mais rezar ou oferecer méritos por si mesmas. Elas dependem inteiramente da ponte de amor construída por nós, os peregrinos desta terra. Quando você decide acolher a dor em vez de reclamar, quando você engole o orgulho e decide perdoar, quando você oferece a Deus aquele desconforto físico ou emocional que insiste em te perturbar, o que acontece no mundo espiritual é extraordinário. A alma por quem você ofereceu esse pequeno cálice de dor sente um alívio instantâneo, como se um bálsamo frio caísse sobre uma chama intensa. A alma sente que não está esquecida. A dor da purificação não cessa, pois o processo de santificação deve ser concluído, mas o peso da solidão, da espera ansiosa e o sofrimento da ausência diminuem drasticamente. Ela sente a caridade de Cristo operando diretamente através de seu amor. É um respiro, um momento de luz concedido pela misericórdia divina, movido pelo seu gesto. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Deus não exige de você o que você não pode dar. O sacrifício que alivia uma alma não é necessariamente o grande feito heróico, mas sim aquele feito com amor puro e com a intenção clara de salvação. A quietude em meio ao barulho, o sim dado à contrariedade do dia, a oração do terço oferecida com o coração pesado. Cada ato de negação a si mesmo em prol do outro é uma moeda de luz que acelera a jornada dessas almas para o abraço eterno do Pai. Este é o segredo consolador. O amor que você envia é um calor que elas sentem. E a gratidão delas, meu Deus, a gratidão delas é tão intensa que se manifesta de formas que logo iremos desvendar. É uma corrente invisível, mas real, de intercessão e afeto. E saber que seu pequeno ato tem um efeito tão grandioso no céu nos dá um novo significado para nossa jornada aqui na Terra. Permaneça comigo, pois esta revelação de Padre Pio é apenas o começo de como sinais divinos podem se manifestar em sua vida através desta comunhão de amor. Agora, meu caro amigo na fé, precisamos mergulhar na outra margem desta sagrada troca. A recompensa. Não pense que este ato de caridade se resume a um benefício unilateral, onde apenas a alma recebe e você, aqui na Terra, apenas doa e se esgota. O reino de Deus funciona por meio de um mecanismo de amor e intercessão que transforma toda doação em um investimento espiritual de valor incalculável, um verdadeiro comércio sagrado. O momento em que uma alma no purgatório sente o bálsamo da sua oração e do seu sacrifício, o seu primeiro e mais poderoso impulso, antes mesmo de progredir em sua purificação, é a gratidão profunda. E essa gratidão se manifesta como intercessão. Uma alma que foi auxiliada por você se torna, imediatamente, uma advogada zelosa da sua causa diante do trono de Deus. Pense nisso com carinho. Esta alma, liberta ou aliviada pelo seu amor, está muito mais próxima do esplendor divino do que você. Ela vê as coisas com a clareza da eternidade,
livre das névoas e das paixões que turvam nosso julgamento. Ela conhece as tentações específicas que o assaltam e as armadilhas espirituais que rondam o seu caminho, pois muitas vezes foram essas mesmas imperfeições que aprenderam temporariamente. E agora, ela usa essa sabedoria e essa proximidade de Deus para interceder por você de forma poderosa, discreta, mas profundamente eficaz. Muitas vezes, você não notará o sinal grandioso, o milagre que explode manchetes. O socorro das santas almas é sutil, como a névoa que se dissipa ao toque do sol. Elas agem como um escudo invisível contra as setas do inimigo que você nem sequer viu serem lançadas. Você se vê subitamente livre de uma tentação que estava insuportável, ou encontra serenidade para lidar com um parente difícil, ou recebe uma clareza de pensamento que o impede de cometer um erro financeiro ou moral grave. Esses pequenos livramentos diários, que atribuímos à sorte ou ao acaso, são muitas vezes a manifestação da gratidão daquelas almas que lhe devem a luz. O próprio Padre Pio dedicava uma parte imensa de sua vida de oração especificamente aos poveri murti os pobres mortos. Ele tinha encontros constantes com almas do purgatório, que lhe pediam orações, e ele testemunhava com frequência como, uma vez libertas, elas voltavam em forma de proteção e conselho espiritual aos vivos. Ele via a devoção a essas almas não apenas como caridade, mas como uma estratégia espiritual inteligente. Ele dizia que não há investimento mais seguro, pois a dívida espiritual da gratidão é paga integralmente, e com juros celestiais. Quando você está na dor, oferecendo seu sofrimento pela libertação de alguém que partiu, você está simultaneamente acumulando tesouros no céu. O maior desses tesouros não é a paz terrena, mas o aumento da graça santificante em sua própria alma, que o torna mais resistente ao pecado e mais sensível à voz de Deus. A alma intercede para que você persevere na fé, para que você não caia na tentação do desespero e para que você chegue ao fim da sua jornada sem manchas, para que possam se encontrar na glória. Portanto, a revelação é clara e consoladora. O ato de sacrifício que você realiza tem um efeito duplo. Alivia a alma no purgatório e, ao mesmo tempo, constrói uma milícia de intercessores celestiais que lutam ao seu lado aqui na terra. Esta é a manifestação mais concreta da comunhão dos santos. Eles não estão distantes e mudos. Eles estão engajados em um trabalho de amor que une o céu e a terra. Não se sinta sozinho na sua luta diária. Você tem aliados poderosos, invisíveis, mas profundamente gratos. E se você deseja sinais mais claros dessa presença divina e da intercessão, saiba que o Senhor frequentemente permite que essa comunicação se torne mais palpável para aqueles que se devotam a esta caridade. Esteja atento ao inusitado, ao conforto que surge do nada, e àquela paz que ultrapassa todo entendimento. É o abraço da gratidão chegando até você. E agora, avancemos para os sinais que comprovam esta realidade. Meu amigo, minha amiga em Cristo, se a comunhão dos santos é um rio caudaloso de amor, então os sinais são as águas que transbordam para nossa margem, dando-nos prova viva do que acabamos de refletir. Muitos buscam evidências grandiosas, mas a verdade é que Deus age na delicadeza da alma. O sinal mais imediato e acessível de que o seu sacrifício alcançou a alma e foi aceito pelo céu é paz sobrenatural *. Reflita comigo, você está em meio a uma tribulação que parece esmagadora, e decide, naquele instante, não murmurar, mas oferecer aquela dor específica, seja uma humilhação, uma doença, ou a falha de alguém que você ama, pela libertação de uma alma do purgatório. Logo após esse ato de entrega genuína, não vem a euforia, mas sim uma quietude profunda, um descanso da alma que é inexplicável pela lógica humana. Essa paz, que excede todo entendimento, não é fruto do seu esforço psicológico, mas a confirmação do Espírito Santo de que a ponte foi cruzada, a moeda de luz foi depositada e a alma foi aliviada. Padre Pio, em seus inúmeros relatos de contato com as almas que subiam ao céu, sempre enfatizava que a primeira coisa que sentiam os vivos era a confirmação, o selo da graça. É como se a alma, liberta ou grandemente aliviada, depositasse em você, num instante fugaz, uma partícula da paz que ela finalmente começou a desfrutar. É um conforto que não anula a dor da vida, mas a preenche de significado. Esteja atento a este sinal sutil, pois ele é a certeza de que você não trabalhou em vão. Aprofundando o mistério, o Senhor, em sua infinita bondade para fortalecer a nossa fé vacilante, ocasionalmente permite que o véu se torne ainda mais fino, manifestando-se em sonhos ou intuições. Eu não falo aqui de sonhos confusos e assustadores, mas de visões oníricas que trazem uma serenidade e uma clareza que só podem vir do alto. Muitas vezes, uma alma por quem você tem rezado aparecerá em sonho, não mais sofrendo ou pedindo ajuda, mas em um estado de profunda tranquilidade,
talvez sorrindo ou acenando em agradecimento. Este não é um sinal para nos vangloriarmos, mas um convite à confiança e uma demonstração da real eficácia da comunhão. Em outras ocasiões, o sinal se manifesta na forma de uma clareza moral e um discernimento aguçado que você não possuía antes. Lembre-se, meu filho, minha filha, que a alma que você ajudou intercede por você agora com a visão da eternidade. Ela sabe exatamente onde você tropeça. Assim, a maior manifestação da gratidão celestial é a proteção contra o pecado e o erro grave. Você pode se encontrar tomando decisões sábias em momentos de pressão, ou sentindo uma aversão repentina e poderosa a uma tentação que antes o dominava. Essa força nova, esse não fácil ao que antes era difícil, é frequentemente o fruto da intercessão daquelas almas que lutam por sua santidade para garantir que vocês se encontrem um dia na pátria celeste. Padre Pio, com sua sabedoria humilde, nos advertiu sobre o perigo de buscarmos sinais por vaidade. Ele nos ensinou que a verdadeira recompensa não é a visão ou o sonho, mas o aumento da graça santificante em nossa alma, que nos torna mais parecidos com Cristo. No entanto, ele encorajava a devoção aos pobres mortos justamente porque essa caridade abre canais de comunicação com o céu, garantindo que o seu caminho de vida seja iluminado por conselhos espirituais que vêm diretamente dos amigos de Deus. O sinal, portanto, é a própria mudança em seu coração, uma paciência maior, uma capacidade aprimorada de perdoar, um amor mais puro. Se você se sentir mais forte espiritualmente após um sacrifício, saiba que a graça não só libertou uma alma, mas também fortaleceu a sua. Este é o comércio sagrado em pleno funcionamento, garantindo que o amor nunca se perca, mas se multiplique em intercessão, conforto e, principalmente, em santidade para quem o oferece. Permaneça firme na convicção de que você está envolvido em um mistério divino de salvação mútua. E se a sua fé ainda titubeia, se você duvida do poder do seu pequeno sofrimento, saiba que essa rede de intercessão não beneficia apenas você, mas se irradia. Ao ajudar uma alma a ascender, você não está apenas ganhando um intercessor individual, mas está ajudando a aumentar o coro dos santos que louvam a Deus, fortalecendo a igreja triunfante e atraindo bênçãos para toda a sua família e comunidade. A caridade é uma força centrífuga, meu caro. O fogo do purgatório é apagado, e a luz da graça se acende em seu lar. Mas, meu amado na fé, esta visão consoladora da comunhão dos santos carrega consigo também uma solene advertência, um chamado à vigilância que não podemos ignorar. Se a caridade para com os pobres mortos é um canal de graça tão poderoso, a omissão ou a mornidão neste dever de amor constituem um risco real à nossa própria perseverança. Não se trata de um castigo de Deus, que é pura misericórdia, mas sim da perda de um auxílio indispensável, de um auto-isolamento espiritual que nos deixa perigosamente expostos na batalha da vida. O próprio Padre Pio que tinha uma profunda consciência do campo de batalha espiritual, alertava seus filhos sobre o perigo de vivermos apenas para nós mesmos. Quando negligenciamos o sofrimento dessas almas que clamam por socorro, não apenas adiamos a sua libertação, mas fechamos a porta para a milícia de intercessores que Deus nos destinou. Pense em uma cidade sitiada que se recusa a pedir ajuda aos seus aliados mais fortes. É imprudência, é miopia espiritual. A maior tragédia da omissão não é o que Deus retira, mas o que deixamos de receber. O inimigo, o tentador de almas, não precisa nos derrubar com grandes pecados quando pode nos vencer pela exaustão e pelo desânimo. Ele nos cerca de preocupações mundanas, de ansiedade e de autopiedade, fazendo-nos acreditar que nosso pequeno sofrimento é insuportável e inútil. Ao cair nessa armadilha do egoísmo, tornamo-nos incapazes de ver a dimensão meritória da nossa dor e, pior, perdemos a intercessão daquelas almas que, uma vez livres, se tornariam nossos escudos espirituais contra a própria astúcia do demônio. A frieza em relação ao purgatório é um sintoma da perda da consciência da eternidade. Vivemos o imediato, e o sacrifício, que por natureza é sempre custoso, parece um peso desnecessário quando não enxergamos o destino sobrenatural que ele alcança. Padre Pio via em muitos cristãos uma fé teórica na vida após a morte, mas uma completa inação prática em relação aos que já partiram. Ele insistia que nosso tempo aqui na Terra é o único tempo que nos é dado para acumularmos tesouros e cruciale, para aliviarmos aqueles que já não podem agir por si mesmos. Esta é a urgência, o sacrifício que você pode oferecer hoje, a alma que você pode ajudar a subir ao céu hoje, é uma oportunidade que se esvai a cada respiração. Amanhã, se você for chamado, o tempo de merecer e de oferecer caridade em forma de dor terá cessado para você. Você dependerá então da caridade dos que ficam. Este ciclo de mútua dependência nos obriga à ação imediata, a transformar cada irritação, cada espera,
cada dor física, em uma oferenda consciente e amorosa. Além disso, há uma dimensão de justiça espiritual. Como membros do corpo místico de Cristo, compartilhamos as responsabilidades uns dos outros. Muitas das almas no purgatório podem ser nossos ancestrais, ou pessoas que, em vida, nos beneficiaram de formas que desconhecemos. Rezar e sacrificar-se por elas não é apenas um ato de caridade, mas, por vezes, um pagamento de uma dívida moral e espiritual esquecida. A negligência desta obrigação fraternal atrai uma névoa sobre a nossa alma, obscurecendo a visão de Deus e enfraquecendo a nossa ligação com a Igreja Celeste. A advertência, portanto, não é sobre a ira divina, mas sobre a autocontenção da graça que resultam de um coração fechado à dor do irmão, mesmo que este irmão esteja no purgatório. Aprofunde-se nesta verdade, meu filho, minha filha. O maior perigo não é o grande pecado, mas a falta de caridade ordinária. É na omissão do pequeno sacrifício que se instala a mornidão, e esta, por sua vez, nos impede de ver os sinais divinos e de reconhecer a mão amiga daquelas almas gratas que nos querem santos. Permita que a certeza da gratidão delas, que já vimos, e a seriedade desta advertência, o motivem a transformar cada dia em um altar de pequenas oferendas. É através desta generosidade ativa que se manifestam as mais profundas revelações sobre a vida após a morte, algo que o grande Padre Pio nos legou com tanta clareza. E é sobre essas revelações mais íntimas que agora nos debruçaremos, buscando conforto e direção para nosso próprio caminho. Nós estamos, pela fé e pela doutrina da Igreja, em constante observação da eternidade, mas as almas que passaram pelo purgatório e alcançaram a luz do céu têm uma visão que transcende em muito a nossa. O véu se levanta completamente. E é aí que residem as revelações mais profundas que nos foram transmitidas por homens de Deus como nosso querido Padre Pio que tinha o privilégio de dialogar com os céus. A revelação mais íntima não diz respeito a datas ou a eventos mundanos, mas sim a hierarquia do amor e a severidade da verdade . Ao adentrar a glória, a alma não apenas agradece, ela adquire uma clareza cristalina sobre o juízo particular, que é o encontro inevitável com a luz de Cristo. Essa luz não é um juiz irado que nos condena, mas a própria verdade que nos revela, instantaneamente, a exata medida de nosso amor e a exata proporção de nosso egoísmo. Para nós, aqui na Terra, o tempo é linear e o pecado é relativizado. Para a alma liberta, a eternidade é agora, e o menor erro cometido em vida se revela em seu peso total. O grande ensinamento que as almas libertas transmitiram Padre Pio era sobre a loucura de nossas prioridades terrenas. Elas compreendem, de forma aguda e dolorosa, a precariedade de todos os bens materiais e a infinita vantagem de cada sacrifício aceito. O que aqui consideramos sucesso ou fracasso, lá se dissolve em nada, exceto pelo rastro de caridade que deixamos. Elas nos advertem, através da intercessão e das intuições espirituais, sobre a ilusão do imediatismo, chamando-nos insistentemente a investir no único tesouro que a traça não corrói, a graça santificante e o mérito das boas obras. Pense, meu irmão, minha irmã, naquelas tentações que parecem irresistíveis, na vaidade que consome suas energias, ou naquele ressentimento que você alimenta no peito. A alma que ascendeu vê tudo isso como grilhões ridiculamente frágeis, mas que tem o poder de prender a alma por séculos. A revelação é a urgência em desapegar-se. Elas nos gritam, no silêncio do espírito, não perca tempo. O tempo de merecer é agora. O maior favor que elas podem nos prestar, movidas pela gratidão, é nos forçar, pela intercessão, a enxergar o pecado como Deus o enxerga, uma ofensa grave que retarda o abraço eterno. E há uma revelação particular sobre a Santa Missa, que o próprio Padre Pio celebrou com tanta devoção e sofrimento. As almas do purgatório têm uma sede imensa de serem recordadas neste santo sacrifício. Elas compreendem que a missa é a única fonte que não apenas alivia, mas liberta por completo, porque é a renovação incruenta do sacrifício do Calvário. É o ato de amor mais poderoso que podemos oferecer, e o retorno espiritual para o doador é imenso. Se você se sentiu chamado a participar mais fervorosamente da Eucaristia, saiba que essa intuição pode ser a intercessão daquelas almas gratas que lhe suplicam o pão da vida. Além disso, as revelações de Padre Pio nos dão conforto sobre a natureza da morte em si. Para os que vivem em graça, a morte não é o fim, mas o início da purificação e, logo após, da paz. Ele testemunhou que a alma, ao se desvencilhar do corpo, compreende a perfeição do amor divino e se lança nesse amor.
O sofrimento do purgatório é suportável apenas pela certeza da salvação e pela visão iminente de Deus. Portanto, a revelação final e mais confortadora é esta: o nosso destino está nas nossas mãos, e a comunhão dos santos não é uma teoria, mas a realidade operativa da Igreja. A nossa caridade não é um ato isolado, é a tecelagem invisível que sustenta o corpo místico. E ao cumprir esta caridade com os mortos, estamos garantindo que, quando for a nossa vez, teremos um exército de amigos celestiais esperando para interceder por nós no momento decisivo. Aproxime-se do mistério do purgatório sem medo, mas com a santa urgência de quem sabe que pode mudar a eternidade de um irmão com um simples ato de amor. É essa urgência que deve nos levar à ação concreta agora. E é sobre essa ação que quero falar agora, ensinando a forma mais eficaz de oferecer seu sacrifício. A forma mais eficaz, meu filho, minha filha, de transformar sua dor em mérito salvífico e aliviar as almas no purgatório não reside na quantidade do sofrimento, mas na qualidade da intenção. Muitas almas sofrem profundamente nesta vida, por doença, pobreza ou perdas, mas sofrem sem mérito, pois a dor não foi santificada. Tornar o sofrimento eficaz é um ato consciente de entrega e direção. É como um carteiro espiritual. Você tem a carta, o sofrimento, mas precisa endereçá-la ao destinatário correto, que é Deus, para que ele a entregue à alma necessitada. A primeira e mais importante ação, que o nosso amado Padre Pio recomendava com veemência, é intenção habitual ***. Não espere a dor intensa para só então rezar. Faça uma oração sincera logo ao despertar, dedicando todas as tribulações, cansaços, aborrecimentos e sacrifícios involuntários do dia que se inicia à Santíssima Trindade, pelas almas mais abandonadas ou aquelas que mais necessitam da sua caridade. Uma oração simples, como: meu Deus, uno a vós todos os sofrimentos deste dia e os ofereço, em união com o sacrifício de Cristo na missa, para que alivieis as almas do purgatório. Ao fazer essa dedicação matinal, você garante que cada contrariedade, o trânsito lento, o mal-entendido, a dor de cabeça, se converta automaticamente em moeda de luz, mesmo que você se esqueça de renovar a oferenda em meio à luta. Entretanto, é fundamental que, ao longo do dia, você também pratique renovação específica Quando a dor é pontual e aguda, a tentação forte, a crítica injusta, a fadiga extrema, pare por um instante, respire fundo e refaça a oferta. Essa pausa é o que chamamos de ato heróico no ordinário. É nesse instante de lucidez e de entrega que o mérito é ampliado exponencialmente, pois exige um esforço da vontade contra a inclinação natural ao murmúrio ou à revolta. Lembre-se do que Padre Pio nos ensinava. O sofrimento, quando aceito e oferecido com amor, é o único meio que nos resta para imitarmos perfeitamente Jesus no Calvário. Para aqueles corações mais generosos, que desejam ir além, existe o que a Igreja chama de ato heróico de caridade. Este é um gesto de amor supremo e total, onde você renuncia, em favor das almas do purgatório, a todos os sufrágios, orações e missas que lhe seriam aplicados após sua morte. É entregar seu seguro espiritual nas mãos da Virgem Maria ou de um santo, pedindo que eles distribuam esses méritos entre as almas que mais precisam. Não se assuste com a ideia de ficar sem nada. Este ato não diminui sua chance de salvação, muito pelo contrário. Ao confiar-se completamente à misericórdia de Deus e à intercessão da Virgem, você se torna tão amado pelo céu por sua generosidade que a graça e a intercessão dos santos o cobrirão abundantemente. Você está, na verdade, fazendo o maior investimento de confiança possível, e a recompensa é a certeza de que Deus não se deixará vencer em generosidade. Aqui se insere um detalhe místico consolador, frequentemente citado nos ensinamentos do santo de Pietrelcina: a atuação do seu anjo da guarda. O anjo não apenas o protege dos perigos do corpo, mas é o fiel transportador de seus sacrifícios. No momento em que você formula a intenção clara: aceito essa cruz pelas almas, o seu anjo da guarda pega essa oferenda, esse ato de caridade, e o leva diretamente ao coração de Deus para que seja aplicado onde a divina justiça e a misericórdia determinam ser mais urgente. O seu anjo se regozija em servir a este comércio sagrado, garantindo que seu gesto de amor não se perca no esquecimento. Portanto, meu amigo, a ação mais eficaz é consistência na pequena negação diária. Não se preocupe em encontrar um sofrimento extraordinário. O sacrifício é o controle de uma palavra áspera, é a paciência para ouvir uma reclamação repetitiva, é o levantar-se 5 minutos mais cedo para rezar. Essas pequenas flores, colhidas e oferecidas com amor ao longo do dia, formam o buquê espiritual que tem o poder de abrir as portas do paraíso para uma alma. E, por fim,
Para que sua oferenda seja completa e tenha o máximo de eficácia, junte sempre o seu sacrifício ao sangue de Cristo. Quando você reza o terço, pense que a dor dos mistérios se une à sua dor. Quando você recebe a Eucaristia, ofereça aquela comunhão especificamente como sufrágio. Lembre-se, o sacrifício humano, por si só, é limitado, mas unido ao sacrifício de Jesus na cruz, torna-se infinito em mérito. É nessa união de seu pequeno cálice com o cálice do Salvador que a alma no purgatório sente o alívio imediato e a sua intercessão começa a operar com força total em sua vida. Não adie a caridade. Comece agora. Sua eternidade, e a eternidade de almas amadas, dependem da sua generosidade neste preciso instante. E é justamente para selar esta decisão que vamos agora nos voltar para nossa mãe. E agora, meu filho, minha filha, que entendemos a mecânica sagrada do sacrifício da intercessão, precisamos selar essa caridade sob o manto de quem é a medianeira de todas as graças, a tesoureira de Deus e a advogada das almas, a Santíssima Virgem Maria. Não se pode falar de salvação, de purgatório ou de redenção sem recorrer à Mãe da Misericórdia. É ela quem garante a eficácia e a aplicação mais rápida de nossas modestas oferendas. Padre Pio nutria uma devoção ardentíssima à Virgem, ensinando que ela é o caminho mais seguro e curto para Cristo. No que tange às almas do purgatório, Maria assume o título de rainha. Seu coração imaculado não apenas sofreu intensamente na terra, ela é a rainha dos mártires, mas também exerce um poder especial de súplica junto a seu filho em favor dos que se purificam. Sua intercessão não apenas alivia, mas, muitas vezes, acelera a libertação. Quando você oferece seu sacrifício pelas almas, enderece-o sempre ao coração imaculado de Maria. Ela, em sua perfeição e sabedoria, saberá aplicá-lo à alma que mais urgentemente precisa daquele toque de graça, garantindo que o seu ato de amor tenha o máximo impacto no reino dos céus. Pense na Virgem Maria como a Senhora do Carmo, entregando o santo escapulário. A devoção ao escapulário, tão cara Padre Pio está intrinsecamente ligada à promessa de libertação rápida do purgatório. O chamado privilégio sabatino atesta que aqueles que vestem devotamente o escapulário e cumprem as condições exigidas serão rapidamente tirados do purgatório, no primeiro sábado após sua morte, pela própria intercessão de Nossa Senhora. Ao usar este sacramental e viver em caridade, você não está apenas buscando a sua própria salvação, mas se unindo à milícia de Maria para resgatar aqueles que estão detidos naquelas chamas purificadoras. Cada terço ou rosário que você reza com a intenção pelas almas, especialmente se oferecido pelas dores de Maria, é como se a própria mãe pegasse esse rosário e o transformasse em correntes de luz para puxar as almas para o paraíso. O que a Virgem nos revela, através de sua incessante intercessão, é a necessidade de confiança total Muitas vezes, ao fazermos um sacrifício, o desânimo nos assalta. Pensamos, minha dor é tão pequena, como pode ajudar uma alma tão grande? A Virgem Maria nos ensina que o valor de um sacrifício não está em seu tamanho, mas na sua união com a dor de seu filho e, consequentemente, com a sua. Quando você aceita a cruz do dia, você está, de fato, ao lado de Maria, aos pés do Calvário. E ela, com sua compaixão maternal, eleva essa sua pequena dor e a torna aceitável e imensamente meritória diante de Deus. Esta é a segurança que precisamos ter. Ao nos consagrarmos à Virgem, ou ao simplesmente pedirmos a sua ajuda, estamos delegando à maior intercessora do céu a administração de nossos méritos. A alma que você ajuda por meio de Maria jamais esquecerá que o alívio veio através do canal da Mãe. E a gratidão dessas almas libertas se reverte em graças e proteções especiais que a própria Virgem lhe alcança, pois ela valoriza a caridade para com seus filhos sofredores mais do que qualquer outra devoção. É importante, meu irmão, minha irmã, entender que a caridade de Maria por estas almas é incomparável. Ela as visita, as consola e as lembra da glória iminente. Nos momentos de maior dor, é o olhar de Maria que a sustenta. Portanto, unindo-se a ela, você se torna um instrumento direto da misericórdia de Deus. A sua intenção, a sua Eucaristia, o seu terço, o seu sofrimento, tudo isso, passado pelo filtro do coração imaculado de Maria, ganha um poder de resgate que ultrapassa nossa imaginação. Não se contente apenas em rezar. Viva ativamente a devoção mariana como um escudo contra o desânimo e como um veículo de caridade para o purgatório. É nessa dupla ação, o sacrifício e a confiança na Mãe, que encontramos a força para perseverar e a certeza de que os sinais de Deus, a paz sobrenatural e os livramentos diários, não são coincidência, mas o fruto abençoado desta comunhão do santo selada pelo amor maternal de Maria. Desta forma, a vida de sacrifício não se torna um fardo,
mas uma doce missão de amor, garantida pela Rainha do Céu. Agora, tendo esta certeza, podemos nos preparar para a conclusão e o encorajamento final. Nós chegamos ao ponto central de nossa reflexão, meu filho, minha filha, transformar o conhecimento místico em ação viva. O mistério da comunhão dos santos não é uma bela lenda para ser admirada, mas a própria estrutura de nossa esperança. O que resta agora é selar em seu coração a determinação de viver a caridade do sacrifício como a arte suprema de sua existência terrena. Compreenda que, ao abraçar o pequeno sofrimento diário e direcioná-lo ao purgatório, você está não apenas ajudando outros, mas, sobretudo, construindo seu próprio castelo eterno. Você está investindo na única riqueza que o acompanhará para além do túmulo, a sua capacidade de amar. A alma, ao se desvencilhar do corpo, será julgada unicamente pelo amor. E que testemunho de amor maior poderia haver do que o de uma vida dedicada a aliviar a dor de quem você nunca viu, unicamente pela fé em Cristo? Pense no seu leito de morte, no momento derradeiro. Naquele instante de clareza aterrorizante, onde a vaidade e as preocupações mundanas se dissolvem como fumaça, o seu maior conforto não serão as riquezas ou os títulos, mas a certeza inabalável de que você tem amigos no céu, amigos que você mesmo resgatou. As almas que você ajudou não estarão apenas intercedendo, elas estarão, segundo a promessa que nos conforta, à sua espera, prontas para testemunhar o seu ato heróico de caridade diante do Cristo Juiz. Elas serão a sua escolta celestial, garantindo que a sua transição seja de paz, e que o fogo purificador, se necessário, seja atenuado pelo excesso de mérito que a sua generosidade acumulou. Esta é a promessa de esperança realista que o nosso amado Frei, Padre Pio vivia e transmitia. A caridade para com os mortos garante a caridade dos vivos e a misericórdia na hora final. Portanto, meu amigo, minha amiga, não veja o sacrifício como uma penitência pesada, mas como a mais nobre das oportunidades. Não murmure diante da adversidade. Santifique-a. Não fuja da dor. Abrace-a e a dedique. Seja o carteiro da graça de Deus, entregando as moedas de luz que transformarão a eternidade de um irmão. A dignidade da sua vida não está em sua ausência de dor, mas na forma como você sofre bem. Encorajo a estabelecer o ato heróico de caridade em seu coração hoje. Não é necessário um ritual complexo, basta a decisão íntima e sincera de dizer a Deus e à Virgem Maria: não quero nada para mim, tudo que eu ganhar por meio de minhas orações e sacrifícios, entreguem às almas que mais precisam. Viva com essa generosidade radical. Você verá que o Senhor nunca se deixa vencer em amor e a paz que virá em troca será o mais belo sinal divino de que você está no caminho certo. Lembre-se sempre, a vida espiritual não é uma jornada solitária. Estamos todos conectados por essa teia de amor e intercessão. Não desperdice um único sofrimento. Use-o como ouro puro, polido pela graça de Deus e entregue pelas mãos de Maria. Que a sua vida seja, a partir de hoje, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que a certeza da intercessão das almas do purgatório e a proteção do seu anjo da guarda o fortaleçam contra toda tentação e desânimo. Permaneça firme na fé, na esperança e, sobretudo, na caridade. Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o abençoe e o guarde, concedendo-lhe a serenidade para aceitar as cruzes do dia e a força para oferecê-las com amor. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu caminho, convido a compartilhar este tesouro espiritual. Curta o vídeo para que este ensinamento de Padre Pio alcance mais almas que buscam conforto e esperança. Comente abaixo, compartilhando qual pequeno sacrifício você decide oferecer hoje, e junte-se à nossa comunidade de fé, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, para que possamos juntos, em oração e caridade, nos preparar para a glória eterna. A paz de Cristo permaneça com você.